Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos Boa noite a todos, sejam bem-vindos. à nossa primeira live, com o intuito de levar informação sobre a violência contra a mulher nesse mês de março, né? Que o dia 8 é um marco muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher, e gostaríamos de bater um papo com vocês, pais, e a todos que estiverem presentes. Sejam todos bem-vindos. Eu vou me apresentar, eu sou Daniele, assistente social de formação, e hoje vou estar aqui junto com minha colega, parceira, Michele. Michele quer se apresentar agora? Termine sua apresentação. Nós iremos falar um pouco sobre esse dia, né, da mulher, sobre a violência, sobre o que nós sofremos diante da sociedade. Falar do Dia Internacional da Mulher, da violência que nós sofremos, a gente retorna a estudar a história, o porquê o 8 de março, né, que foi um grande marco na nossa vida, para que hoje pudéssemos estar fazendo essa live aqui informativa, que foram lembrar de lá de muitos anos atrás, onde mulheres sofreram dentro do trabalho. Lá em 1857, elas foram queimadas, né? Elas haviam saído às ruas para buscar dignidade dentro do trabalho, um salário digno, né? E dentro do próprio trabalho elas foram queimadas. Então é um momento diferencial, muito importante, não deixa de ser, mas diferencial a comparar com as outras datas comemorativas, né? Que o comércio esquenta nas vendas. O nosso marco é de muita luta, de muita resistência, né? Nós mulheres somos julgadas o tempo todo, desde criança, né, até, e aí é desde o comportamento, desde a cor do cabelo, a como se sentar, a como agir, né, diante da sociedade. Então nós somos cobradas o tempo todo. Nós queríamos e queremos, né, que a gente seja respeitado dentro da sociedade, uma sociedade justa para todos, não somente para homens, mas a gente compreende também que é uma questão cultural e que nós estamos fazendo, desconstruindo, na verdade, né, esse posicionamento da sociedade dentro dela. Nós somos cobradas dentro de casa, né, muitas das vezes precisamos sair à busca de trazer alimento para dentro de casa, mas lá fora nosso salário não é igual ao do homem. Então isso é injusto porque todo o trabalho dentro da casa é da mulher. A educação dos filhos, a comida, a roupa. Então nós temos uma jornada dentro de casa e precisamos muitas das vezes sair para trazer o alimento para casa. E lá fora nós não encontramos isso, né? Quantas violências mulheres sofrem dentro do próprio trabalho, por exemplo, né? O abuso, para que são muitas das vezes a grande maioria fica calada, tem medo de perder o emprego, né? Tem medo das pessoas não acreditarem, de essa dificuldade no emprego, em sair de um que já está trabalhando para ir buscar o outro. Querendo ou não, envolve tudo isso, essa parte social, né? E aí nós precisamos levantar, lapidar toda essa história. Se aquelas mulheres lá em 1853 lutaram para que hoje pudéssemos, porque nós mulheres somos machistas com nós mesmos.
muitas das vezes eu me questiono nas redes sociais, por exemplo. Instagram, vou citar aqui um exemplo. Tá? E aí vem uma mulher lá que coloca um post, né? E aí a sociedade, a própria mulher, critica a mulher. Então é inaceitável que nós tenhamos ainda um pensamento dessa maneira, dessa forma. Então a gente precisa estudar, lapidar dentro de nós mesmos para que a gente não tenha essa posição com a outra, né? A gente precisa se unir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as violências, né, Michele? Vou passar um pouquinho uma palavra, porque assim, eu falo bastante, eu vou passar um pouquinho uma palavra para a Michele, nós iremos falar um pouquinho sobre a violência e depois eu retorno aqui. Mas o quanto é plural essa questão do machismo no nosso país é lamentável. Mas, infelizmente, faz parte, né? Isso, com certeza. Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa primeira live, né? Aqui, essa dobradinha, né, Dani? E a minha parceira aí de trabalho há algum tempo, né? Vinícius também está aí nos apoiando, né, Vinícius? Nosso assessor forte aí do RECA, né? Então, pessoal, hoje meu nome é Michele, deixa eu me apresentar, né? Sou psicóloga e psicopedagoga, certo? Atuo no RECA atualmente, trabalho também na clínica José Soares, né? E em particular também. Então, pessoal, eu vou falar que é mais a minha área, assim, é a violência psicológica, né? Quero falar para as mulheres agora, né, que estão em casa e que às vezes estão passando por isso e não sabem, né, o que é, né? Não sabem definir direito, porque assim, hoje quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu peguei uma entrevista de Maria da Penha para relembrar umas coisas de época de faculdade também, que eu tinha visto muito da história dela nessa época. E o grande público, né, as pessoas que não tiveram acesso assim à história dela, podem até julgar, achar que era uma mulher humilde, uma mulher que veio de uma família carente, né, quando não é verdade, né? Maria da Penha, ela é farmacêutica, ela está viva ainda e mora no Ceará, hoje em Fortaleza, né? E ela conheceu o agressor dela estudando mestrado em São Paulo. Você veja só, uma mulher nordestina, né, e foi fazer mestrado em São Paulo. Conheceu o agressor dela lá, no meio, né, os amigos de faculdade, né, onde ela estava fazendo mestrado. E ele era tido como uma pessoa muito boa, todos os amigos gostavam muito dele, né? Ele, não sei se hoje está vivo, não sei, nem procurei saber. Ele é colombiano, né? O nome dele é Marcos. Então, ela formou uma família com esse homem, né? E a primeira agressão que ela sofreu, ele sempre foi bom marido, ela disse. Ela diz nas entrevistas dela, foi muito bom marido, mas quando as filhas dela começaram a nascer, ele começou a mudar de comportamento, né? Ele se tornou agressivo, ele batia muito nas filhas, né? Ela chegou a ter 3 filhos com ele. Então, ela começou a se questionar, meu Deus, isso não está certo. Eu vou sair desse relacionamento, né? Porque não tem condições de um negócio desse. Então, aí, num belo dia, né? Um belo dia não, um triste dia, ela acordou com um estrondo no quarto dela e, desorientada, coitada, ela disse que era de madrugada, entre 5 e 6 horas da manhã, e ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Havia um estrondo no quarto. Nisso, ela não conseguiu mais se mexer. Ela levou um tiro que lesionou a coluna dela, a medula, né? Que esse tiro é o qual, até hoje, né, ela está numa cadeira de roda. Né? E ele fez todo um cenário, disse que entraram 4 homens na casa, que a polícia achou ele, na hora que a polícia encontrou, ele estava com a corda no pescoço, todo rasgado, dizendo que tinha lutado com esses bandidos. E aí ela foi para o hospital e tal, se recuperar, conseguir ir para o Sara, em Brasília, o Sara Kubitschek, para tentar o movimento dos braços.
Quando ela retorna à casa dela, ela ficou sabendo nas investigações que ele estava como principal suspeito, né, disso aí. Então, ela já ficou meio desconfiada e um dia foi tomar banho. Quando ele foi levando ela na cadeira de roda para tomar banho. Só que tinha um pessoal ajudando ela na casa. Foi a sorte, porque ela colocou primeiro a mão e disse, deixa eu ver se a água está fria. Quando ela colocou a mão, ela levou um choque. Ou seja, ele desencapou um fio do chuveiro para matar ela eletrocutada. Enfim, pessoal. Então, assim, foi só um começo, né, para vocês entenderem que qualquer um pode passar por isso, né? E que não só, né, pessoas humildes, pessoas, né, pessoas influentes, pessoas que estudaram, entendeu? Podem passar por esse tipo de coisa também. Então, assim, eu quero falar hoje um pouco do comportamento, né, desses agressores. Por quê? Porque as pessoas às vezes, não, é besteira, né? Não, ele faz isso porque ele gosta de mim, ele se preocupa comigo, né? E quando não é, né? Tem aquela fase do namoro, né? Tudo é muito bonito, você é linda, é maravilhosa, você é a razão da minha vida, né? Só que com o passar do tempo, isso vai mudando, que foi o que aconteceu com Maria da Penha, né? Ela passou pela destruição da autoestima dela, pela humilhação, menosprezo, ele desqualificava ela a todo momento, né? Você não faz nada certo. E isso, muitas mulheres hoje que estão em casa passam por isso, entendeu? Tudo que ela faz desagrada, né? Ele sempre está cobrando, ou por algo que você fez, ou que você não fez, né? E você é sempre cobrada, você sempre está devendo alguma coisa a ele, né? Você sempre está devendo alguma coisa a ele. E vai passando por esse tipo de humilhação, né? Da destruição da sua autoestima. Dani, eu vou passar um pouco para você agora, para não ficar cansativo só falando, certo? Se você quiser pontuar alguma coisa que eu falei, também fique à vontade, viu? Quando você ressalta sobre a lei, né, Maria da Penha, é um ganho para nós mulheres, não deixa de ser, lá em 2006, né, a lei 11.340. Mas, assim, realmente é um ganho para nós mulheres, mediante ao que passamos, mas o quanto ainda a gente precisa avançar e desconstruir. Quando se fala em um combate, é porque nós não merecemos, né? Eu fui buscar fazer uma leitura e aí, mulheres vítimas de homicídio em 2022 foi 3.930, entendeu? No nosso país. Então, assim, é um absurdo o feminicídio só porque somos mulheres, entendeu? É inaceitável. Nós não queremos ser superiores aos homens. Não. A gente precisa de respeito, entender que tem o espaço do homem dentro da sociedade e também da mulher. Isso. Entendeu? Os homens, infelizmente, Michele, é cultural essa questão do machismo no nosso país, né? Como eu havia falado anteriormente. Porque o homem não está acostumado com uma mulher independente. Entendeu? Os homens se apaixonam pelaquela mulher guerreira, sim, claro. Mas depois, aos poucos, ele vai querendo cortar, né? Isso. Toda a independência daquela mulher, porque eles não sabem como lidar. Eu digo, não todos, tá? Não quero, né? Não é geral, não. Graças a Deus, ainda há, eu acredito que vai melhorar muito mais. Se lá em 1857 teve aquele marco e hoje estamos aqui com essa liberdade de expressão, com certeza daqui a 10, 15 anos será diferenciado. Seremos mais livres, né? Assim a gente está trabalhando um trabalho de formiguinha e que vem enriquecendo, né? Nós mulheres empoderando, enfim. Mas eles não sabem lidar. Eles não têm a capacidade de lidar. Vai cortando aos poucos como se veste, a cor do cabelo, se o batom vermelho está chamando a atenção, né? Então, assim, é algo que é cultural e a gente precisa lutar cada dia que passa para a gente avançar muito mais, não para ser superior, de jeito nenhum.
mas para a gente ter respeito. Eu ouço sempre no mês de março, né, ao longo da minha vida, eu não quero flor, quero respeito. Sim, eu quero flor, mas que ela venha com respeito. Com respeito à minha posição na sociedade, com respeito à mulher que eu sou, a profissional que eu sou. Eu quero respeito e quero amor também. Né? A gente precisa de mais empatia ao próximo e sim com a mulher. Entendeu? Com certeza. Mas essa questão da Maria da Penha é um marco, sim. É um ganho, mas ainda precisa muita coisa mudar, sabe? Precisa demais. Em nosso Sergipe, foram 113 mulheres mortas por feminicídio no ano passado. Então, assim, é um número alarmante, inaceitável, alarmante, né? Poxa, estamos no século, né? Estamos no ano 2023 e é inaceitável. Então, assim, precisamos que os homens também levantem essa bandeira, porque essa bandeira não é só nossa, mulher, é do homem também, aquele homem que não é machista. A gente precisa também se policiar, né? Porque a mídia está aí o tempo todo jogando nas redes sociais, né? Enfim, revistas, etc. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo da maternidade. A nossa cobrança, Michele. A maternidade, por exemplo, aqui. A todo momento nós somos cobradas. Se casa, cadê o filho? Cadê os filhos? Olha, você já tem 2, 3 anos de casamento e cadê o filho? Peraí, não é assim. Eu não vou colocar um filho no mundo só porque a ABC fez isso. Não vou. Né? A gente precisa se policiar e dar um baixo. Não, não é por aí. Não é porque eu casei que eu preciso necessariamente ter filho. Eu não vou fazer. A cobrança, ela sempre vem para a mulher, de todas as formas. Se a mulher não tem filho, ela é cobrada. Se ela tem filho, aí só tem um, aí não vai ter outro não, e esse vai ficar sozinho, não vai ter um irmãozinho não, né? Então, aí você também tem que ser mulher, tem que ser esposa, tem que ser uma ótima mãe, né? Então, é muita cobrança em cima da mulher, muita. Exato. A educação dos filhos, se o filho erra, a culpa não vai ser do pai, né? É sempre da mulher. Ó, o menino, a filho daquela fulana ali é mal educado, tá se jogando ali no chão do supermercado. Parece que a mãe não dá educação. Quantas vezes nós já ouvimos isso da sociedade e de mulheres? Poxa, vamos saber o que foi que aconteceu realmente, né? Vinícius, você já presenciou algum momento assim de algum tipo de violência contra a mulher? Você já presenciou ou não? Não. A maioria é verbal, mesmo assim, de respeito, essas coisas desse tipo. É lamentável, né? Que bom que você tem outro pensamento. Né, Michele? Isso. Sobre essa coisa de criação de filhos, né? Que a mulher também é muito cobrada, a mãe não está dando educação. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que a criança, ela não tem o preparo emocional que nós temos. O autocontrole que nós aprendemos durante a vida, né? Esse autocontrole, ele é gerado, vamos dizer, aqui na parte frontal do cérebro, né? E na criança, ele não está desenvolvido, né? E existem estudos, né, que dizem que nós só estamos realmente com o nosso emocional totalmente preparado aos 25 anos. Você imagine, né? Então, tem toda uma situação, né? Eu queria hoje falar um pouquinho também de um termo novo, né? De certa forma é novo. É o gaslight, que é essa forma de violência contra a mulher que é muito comum infelizmente, no âmbito familiar, né? Às vezes, como é que se diz? O homem, ele às vezes faz até sem perceber e a mulher pensa que isso não é nada, que é besteira, né? E que ela vai se colocando no lugar e que a autoestima dela vai diminuindo a cada dia. Por quê? Vou dar um exemplo do que é o gaslighting. Você sabe fazer uma coisa, um exemplo, uma receita, certo? De um bolo, de alguma coisa. Aí o homem vem ensinar como fazer, certo?
olha, você faz assim, assim, mas com um tom humilhante, certo? Querendo desqualificar, certo? A mulher. Então, aí você se irrita e responde assim, poxa, me dá licença, eu sei fazer isso aí. Aí ele aqui agora se colocou na posição de vítima. Aí ele disse, poxa, você é agressiva, né? Ingrata. Eu estava só tentando te ajudar. Por isso que todo mundo se afasta de você. Por isso que sua família diz que você é doida, que você tem uns rompantes, entendeu? Ou seja, ele se coloca humilhando ela, primeiro no ensinar, depois ele se coloca na posição de vítima, né? E a mulher vai sendo tida assim, como desequilibrada. E aí isso ataca ela, a autoestima dela, porque ela diz, meu Deus, mas será que realmente eu fui agressiva? Né? Então ele joga para ela uma coisa que não foi dela. Ela simplesmente respondeu porque ela sabia fazer aquilo, né? E ele estava desqualificando, como se viesse num tom de superioridade, entendeu? Para a mulher, e a mulher se sente insegura. Meu Deus, mas será que eu respondi com agressão mesmo? Eu fui agressiva com ele, entendeu? Então, o gaslight é essa manipulação psicológica, onde o homem distorce, omite, ele cria situações, né? E a mulher, por sua vez, começa a duvidar de si mesma, de suas percepções, de seus sentimentos, né? Até, infelizmente, da sua sanidade mental, né? Que é isso, é quando acontece o pior, né? É o pior nível que tem. É quando ele ataca a sanidade mental dela, né? Ela não começa a não se perceber mais como uma pessoa assim que pode produzir, uma pessoa inteligente, porque a todo momento ele agride verbalmente, né? Coloca ela para que nada, você é uma burra, né? Você não sabe de nada, entendeu? E ela começa a se questionar. Aí nisso, o que é que acontece? Aí depois, aí pronto, aí briga, aí vem a fase das pazes. Aí ele começa a dizer que a mulher é a mulher mais importante da vida dele, né? É uma mulher que ele não vive sem ela, e tal, tal, tal. Isso quando ela se enfesa, não, vou deixar ele, né? Vou deixar, não lhe quero mais. Aí ele começa no comportamento da conquista novamente. Para, infelizmente, o final a gente já sabe, né? Como é que se diz? Ou é de separação, ou é de novas agressões, ou aquela agressão que era, às vezes, só verbal, começa a ser física também, né? Ou até, infelizmente, levar ao óbito da mulher. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre se percebendo, né? Nunca acredite naquilo que ele diz, que ele lhe desqualifica. Será mesmo? Será mesmo que eu sou isso que ele está dizendo, né? Isso já é assim uma conclusão minha de que esse comportamento é feito para combater esse tipo de gaslight, entendeu? Desse comportamento de sempre colocar a mulher para baixo, de sempre desvalorizar, né? E ela não pegar aquilo pronto dele e se colocar e dizer assim, eu vou acreditar no que ele está dizendo realmente. Não, porque ele me disse que me ama tanto, que eu sou a mulher da vida dele. Eu acho que ele está com a razão. Aí, infelizmente, ela faz o quê? Ela toma para ela uma doença que é dele, né? Então, fica aqui, né? Nossa fala aqui para que as mulheres se percebam, né? Nesse comportamento aí, se, né, não estão realmente sendo vítimas e não estão sabendo, estão sendo só manipuladas. Passa a palavra a você, Dani. Realmente acontece e perpetua né, na nossa sociedade, e isso não deixa de ser o machismo, Isso. né? O ego, né? Por não saber lidar com a mulher independente, né? Com aquela mulher que busca, aquela mulher que é inteligente, né? Quantos casamentos acabam porque a mulher recebe a mais que o homem? Eu conheço casais que é o homem que compra a roupa da mulher, porque ela não sabe. Será que ela não sabe mesmo comprar a sua roupa?
né? Então, é lamentável, mas a gente precisa desconstruir. Será que aquela mulher não sabe realmente fazer a feira? Precisa sair com aquele homem? Por quê? Por que tanta cobrança, né? Infelizmente, e principalmente assim, é lamentável, Michele, das mulheres mesmo ser machistas umas com as outras, né? Então, assim, o momento da violência contra a mulher, o momento do 8 de março, né, que não deixa de ser um marco muito importante para que avançamos, né, venha avançar no futuro, é que a gente lapide isso, vamos lapidar dentro de nós qual é o nosso desejo. Qual é a mulher que eu estou sendo hoje na sociedade, dentro da minha casa? Será que eu vou querer isso para uma filha minha, futuramente? Será que eu vou querer que ela passe pelas violências, seja ela sexual, física, psicológica, patrimonial, amoral? Será que eu vou querer? E por que é que quando eu vejo uma colega, eu não converso com ela, eu não indico ela aí para procurar ajuda, ou eu não denuncio? Porque lá fora é mais fácil. Dentro do meu teto, eu não vou querer aceitar isso, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir sobre todos os tipos de violência, que isso não é aceitável. Nós não estamos aqui, não queremos aceitar, não vamos aceitar. Entendeu? Sim. É mais nessa linha mesmo de pensamento. Quer falar Isso aí. Não, acho que foi suficiente, né? Nossa fala, né? Que as mulheres elas abram os olhos e que elas não estão sozinhas, que elas não se sintam inseguras, não se sintam angustiadas, ansiosas. Eu sei que às vezes existe a dependência financeira, né? O medo de faltar alguma coisa em casa, dizer, meu Deus, eu não vou estar com ele e eu posso, né, faltar algo para mim e tal, mas muitas vezes é melhor e é como diz a história, não tem dinheiro que compre sua paz. Né? Não Exatamente. tem Muitas dinheiro que delas compre sua paz. pensam, que é melhor com ele, pior sem ele, né? A gente entende que depois da pandemia, né, é lamentável, porque os casos só vieram aumentando. Por quê? Porque o agressor estava dentro da casa, né? A maioria das vezes é o seu marido, o seu companheiro, seu ex-marido, que comete a violência contra a mulher. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para trás, ver o que de importante nós já alcançamos aqui e o que queremos para o futuro, né? Para as nossas futuras meninas. Isso mesmo, E isso mesmo. quer deixar alguma colocação? Então, é isso, né? É a gente repensar nossa postura, né? Pensar, se amar, né? Temos que se amar porque, como diz assim, um ditado, se a gente não se ama, a gente também não pode amar ninguém, né? E às vezes é complicado, você está com um parceiro que ele mesmo não se ama, ele não se valoriza, como é que ele vai valorizar o outro, né? E muitas das vezes ele traz de casa, ele traz da infância, né? Problemas, ou então foi acostumado a ter tudo o que queria e não ser contrariado, né? Não receber nãos. E eu sempre digo, a gente tem que receber nãos, de vez em quando temos que dar não aos nossos filhos, porque a vida não vai dizer sim o tempo todo para eles, né? A vida não vai dizer sim o tempo todo para a gente. Então, a gente tem que começar a entender isso, né? E se amar, né? Isso é que é importante, né? E procurar ajuda, Exato. gente. E procurar ajuda porque a dependência emocional, ela é assim, uma coisa assim, muito forte, né? E que, às vezes, só com apoio profissional é que a gente vai conseguir se libertar dessas amarras, né, emocionais. Tá bom? Uma boa noite a todos, viu? E muito obrigado pela presença de vocês aqui na live. Boa noite, viu? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos ao convite, né, pessoal do projeto. Saudar a todos do Projeto REC, agradecer a quem ficou com a gente nessa live e dizer que no mês que vem, né, Michele, teremos dia 20, teremos uma live com o tema autismo e esperamos contar com a presença de todos vocês.
Uma boa noite e muito obrigada. Boa noite. Tchau e até a próxima. Até a próxima. Tchau.